Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Martins e nós vamos trabalhar na videoaula de hoje o tema Planejamento, Recrutamento e Seleção. A ideia central da nossa aula de hoje é falar sobre planejamento do setor de recursos humanos dentro de uma organização. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente a palavra planejamento. Ok? Vamos lá então. O estudo das políticas de recursos humanos das organizações. Então, quando se fala em planejamento de RH, planejamento do setor de recursos humanos dentro de uma organização, é necessário trabalharmos alguns conceitos. Quais conceitos são esses? Primeiro, missão, visão, valores da organização e objetivos organizacionais. Então, hoje falaremos um pouco sobre missão, visão, valores, né? Aqui as políticas, a cultura organizacional. Vamos falar também dos objetivos organizacionais. Temos também o planejamento estratégico de RH. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso na aula de hoje, as estratégias de RH, bem como alguns modelos de planejamento de RH. Então, a ideia é nós passarmos por esses conceitos diversos. Bora lá então. Missão. Vamos lá. Isso é estudado, né, com relação à cultura, política organizacional, isso também é muito estudado em cursos de administração, em cursos de gestão, missão, visão e valores da empresa. Então é importante que o setor de RH tenha todas essas premissas para poder planejar e estruturar o RH da empresa. Então vamos lá, precisamos saber então o que é uma missão empresarial, uma missão da empresa, missão organizacional. Pode ser entendida como o papel que a empresa terá perante a sociedade, enfim, quais são os benefícios que a sua atividade produtiva, seja ela industrial, comercial ou prestação de serviços, trará para a coletividade, ou pelo menos aos seus clientes. Missão é, portanto, a função social da atividade da empresa dentro de um contexto global. É a razão de ser da empresa, tá? Então essa é a ideia de função social, de razão de ser da empresa. Então, o RH precisa estar totalmente alinhado com a missão da empresa para que ele possa se estruturar e planejar todas as suas ações dentro da organização. E quando se trata de recrutamento e seleção, é importante ter definido, ter formalizado, ter externalizado a missão da empresa para que o RH, quando for buscar, né, um candidato, quando for buscar, né, for fazer um recrutamento externo, principalmente, ele vai trazer alguém com um perfil totalmente alinhado à visão da empresa. Então, olha a importância, desde aqui, da missão organizacional, o RH já ter este trabalho, ter este cuidado de desenvolver todas as suas ações voltadas, linkadas, relacionadas com a missão organizacional. Visão, o segundo termo que nós vamos trabalhar agora. Já já vou trazer um exemplo prático para vocês, tá? Mas vamos falar primeiro da visão. Já sabemos que a missão é a razão de ser da empresa, logo a visão ela é composta pelos sonhos da empresa, aquilo que ela almeja, ou seja, qual é a sua maior aspiração, aonde ela pretende chegar, o que ela pretende ser, ou ainda a forma como quer ser reconhecida no seu nicho empresarial, no mercado ou na sociedade em que está inserida. Enfim, como ela pretende ser vista pelos seus stakeholders? Quem são os stakeholders? Todos aqueles que se relacionam com a empresa, que interagem com ela. Clientes, fornecedores, acionistas, parceiros, todo mundo que está ali, né, se relacionando com uma empresa. Como a empresa deseja que os stakeholders a vejam. Então, a visão da empresa é algo aqui mais subjetivo, é como ela quer ser vista, ser reconhecida, são os seus sonhos, tá? Então, vamos lá. Já sabemos que missão é a razão de ser. A visão
são os sonhos, são as aspirações. Vou dar um exemplo aqui prático, só para ficar claro para nós. Vamos lá, Adriano, professor. Qual é a razão de ser? Tá? Então vamos lá. A minha missão, minha razão de ser. Qual é a missão? A missão é contribuir para o aprendizado de seus alunos, poder proporcionar conhecimento e agregar valor a eles. Então, olha que bonito, né? Acabei de criar aqui de cabeça uma missão para mim, né? Como professor, levar conhecimento para vocês, proporcionar, agregar valor ao conhecimento de vocês. E como visão, é como quero ser visto. Ah, o Adriano é o melhor professor, o Adriano é um excelente professor, ele é referência no mercado, entendeu? Uma coisa é minha missão, o que eu quero fazer. Outra coisa é como que eu quero que vocês me vejam, como eu quero ser reconhecido no mercado. Isso vale para a empresa. E no nosso, né, contexto aqui, para os setores da empresa, inclusive para o RH. Nós vamos falar disso mais adiante. E, por fim, os valores da empresa. Quais são os valores? Olha que interessante aqui. É formado pelos conjuntos de preceitos morais, éticos e filosóficos que movem a organização na direção de seus objetivos, determinando a forma de proceder perante seu público interno e externo. Eu gosto muito da frase, dessa parte final aqui desse parágrafo. Valores são os limites dentro dos quais a empresa e seus membros irão conduzir suas ações. É um limite, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Pensa assim, eles são inegociáveis. Olha, vou trazer um exemplo também aqui fora do contexto, mas que vai ficar claro para nós. Imagina você tem uma grande amizade, um amigo, uma amiga, uma pessoa no qual aí você tem um convívio bacana. Mas existe ali limites. Até onde aquela pessoa pode interferir na sua vida, né? Então, quais são os valores que você prega ali, né? Os limites. Então, você prega ali confiança, poxa, legal. Transparência, é isso que a gente busca numa amizade, né? Comprometimento, que a pessoa se comprometa ali com você. A partir do momento que essa amizade quebrar um desses valores, um desses limites, um desses preceitos, acabou a amizade. Com a empresa é a mesma coisa. A empresa vai estabelecer um conjunto de preceitos morais, que são os valores. E é isso que ela vai exigir nessa relação mútua entre empregador e empregado. Então, a empresa vai exigir que os colaboradores tenham, né, responsabilidade no atingimento desses valores. Então, vamos supor que a empresa está falando aqui de comprometimento, ela quer alguém que pense em sustentabilidade, né? Sustentabilidade é um termo novo, muito bacana, né? Fazer as coisas hoje pensando no amanhã, sem esgotamento dos recursos. Então vamos supor que a empresa ela quer pessoas com esses valores. Olha para nós, RH, que bacana. Quando a gente vai começar a montar aqui um planejamento do cargo, né? Montar essa vaga, eu já vou começar a trazer pessoas que tenham perfil adequado para a missão, para a visão e principalmente que possuem aqui características desses valores que a empresa impõe, tá? Vamos lá, nós enquanto RH, nós somos responsáveis em auxiliar a empresa na implementação desta política organizacional, conhecida como cultura organizacional. Então nós RH somos um apoio da direção da empresa na definição desses conceitos, missão, visão e valores. Mas isso tem que vir da diretoria, né? Isso vem do alto escalão, do nível estratégico da empresa. Tá? Então nós, enquanto RH, nós fazemos um papel de apoio aqui, auxiliamos na implementação desta cultura organizacional. Então, quando se fala em cultura organizacional, é a definição da missão, visão e valores da empresa. Agora sim, vamos ver um exemplo prático. Eu trouxe aqui a empresa Gerdau, né, uma das líderes do Brasil, uma siderúrgica, trabalha com aço aqui, líder no nosso país e também líder mundial, né, vamos dizer assim. A missão dela, foco em siderurgia e busca satisfazer as necessidades dos clientes e criar valor para os acionistas. Até aqui legal, né? Toda empresa busca satisfazer as necessidades do cliente e criar valor para o acionista. Só que ela complementa, ó, comprometida com a realização das pessoas. Então, todos aqui que estão envolvidos nesse processo de criação de valores
e satisfação de necessidade dos clientes têm que estar realizados. E olha aqui o final, né, daqui que eu tirei a sustentabilidade. E com o desenvolvimento sustentado da sociedade. É claro, isso tem muito a ver com a atividade dessa empresa, porque ela trabalha com recursos naturais, né, explorando tudo isso. Então, por isso que se fala em sustentabilidade. Fazer, né, suas atividades hoje sem esgotamento dos recursos naturais, para que amanhã, né, esta mesma atividade, esse mesmo processo produtivo possa continuar, né, sendo realizado. A visão da Gerdau aqui, ser uma empresa global entre as mais rentáveis do setor, ou seja, estar no mundo inteiro e ser uma das mais rentáveis do setor. É assim que ela quer ser reconhecida. E por fim, os valores dela. Primeiro, cliente satisfeito. Então, quando a gente vai contratar um funcionário e tem a posse desta cultura organizacional, eu sei que eu vou ter que contratar um colaborador que vai se desdobrar para que esse primeiro item seja cumprido. O cliente sempre satisfeito, tá? Ah, tudo bem, de repente o produto foge da alçada de um atendente, mas aqui todo o trabalho humano que envolve o produto final com o cliente, tá? Esse atendimento, a busca pela correção, né? Fazer com que o cliente sempre tenha ali todo o respaldo da empresa, tenha atendimento, tenha retorno, que ele seja ouvido. Isso é muito importante. Isso traz satisfação para o cliente. Segurança total no ambiente de trabalho, pessoas comprometidas, ou seja, comprometimento e realização, foco em qualidade. E quando se fala em qualidade aqui, né, é um termo bastante abrangente. No decorrer do nosso curso aí, a gente vai falar muito sobre qualidade, né? Hoje, basta para nós saber que qualidade aqui para nós é sinônimo de algo positivo. Ah, e tal coisa tem qualidade, tal produto tem qualidade, tal serviço tem qualidade. Então, para nós aqui, automaticamente nosso cérebro traz como um sinônimo de algo positivo. Claro que nós vamos ainda, né, posteriormente, detalhar mais essa palavrinha qualidade. Mas por hoje é importante termos isso em mente, tá? Qualidade para nós aqui, para esse momento da explicação, é referência de algo positivo. Empreendedorismo responsável, né? Muitas vezes a gente fala em empreendedorismo como, vou abrir uma empresa nova, isso eu estou sendo um empreendedor. Sabemos que empreendedorismo é muito mais do que isso. Vocês também vão trabalhar esse tema, não só comigo, como os demais professores. Nós vamos entrar aqui de uma maneira bem profunda no que se refere a empreendedorismo. Mas aqui é interessante que a Gerdau traz para nós o seguinte: empreendedorismo responsável. Ou seja, fazer algo novo, trazer algo com inovação, com criatividade, criando valor, mas de forma responsável, né? Sem aqui a gente pecar pelo excesso, pelo desperdício, nada disso. Sempre fazer algo novo, trazer inovação, criatividade, criar valor, mas com responsabilidade. Integridade, né? Isso aqui também é inegociável, crescimento e rentabilidade. Então, olha que bacana. Imagina nós, enquanto RH, vamos trabalhar numa empresa, a primeira coisa que a gente pega aqui é esta cultura organizacional, a missão, a visão e os valores. E se nós formos o responsável aqui pelo recrutamento e pela seleção, nós vamos trazer pessoas que tenham um perfil adequado a esta cultura organizacional. Mas se nós seremos os responsáveis por treinamento, nós vamos montar os nossos treinamentos para as competências, habilidades, conhecimentos, sempre pautados na cultura organizacional. Então, isso aqui é o primeiro passo do planejamento do RH dentro de uma organização. Tá? Então, se você entra numa organização que está iniciando um RH, porque muitas vezes o RH, né, ele pode estar lá no escritório, ele está sendo terceirizado e a empresa está num momento de expansão, crescimento e decide iniciar e implementar um RH próprio. Isso aqui vai ser o primeiro passo. Né? Já tem uma política, uma cultura organizacional? Tem. Cadê? Qual é? Vamos trabalhar em cima disso. Não, não tem definido. Isso aqui está na cabeça do dono. Beleza? Vamos colocar, vamos formalizar isso. Essa é a ideia quando se fala em planejamento, que no início da aula eu disse que seria o principal tópico de hoje, planejamento de RH. Então a cultura organizacional aqui vai ser sempre o primeiro passo, né? O primeiro degrau para se estabelecer um bom planejamento de recursos humanos dentro da organização. Vamos lá, prosseguindo. Agora que a gente já sabe que o primeiro passo de um planejamento de RH
é o estabelecimento da cultura organizacional, é a formalização desses conceitos para toda a organização, principalmente para o RH, né, no que se refere aí, né, a suas atividades serem pautadas dentro dessa cultura. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho também sobre planejamento estratégico do RH. Então, beleza, eu já sei que para o planejamento, o primeiro passo é estabelecimento da cultura organizacional. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico. Esse slide aqui ele tem bastante coisa para contar para nós. Tá? Primeiro, quando a gente fala em planejamento estratégico, eu já estou trazendo aqui essas figuras, mas vamos lá. O que é a palavra planejamento? Tá? Deixa eu voltar ao slide anterior para não tirar a atenção de vocês. O que é a palavra planejamento? Então, planejamento, né, mais para frente eu vou citar ali novamente, mas planejamento é você criar um referencial futuro. Vocês pegarem a internet agora, o Google não me deixa mentir, e pesquisar sinônimo, significado de planejamento, é isso que vocês vão encontrar. Né? A construção de um referencial futuro. É você planejar, você visualizar algo, né? Pegar, fazer e tomar todas as ações necessárias para a realização, para o atingimento desse referencial futuro que acabou de ser criado. Então, isso é planejamento. Eu sempre gosto de trazer aqui esse exemplo, tá? Ele já está bastante batido na internet, muitos autores usam esse exemplo, e caso vocês já tenham ouvido, peço desculpas, né, por estar repetindo, mas é importante eu trazer novamente, porque, apesar de ser um desenho de criança, é uma cena que mostra claramente o que é planejamento. Então, não posso deixar de citar para vocês. Vamos lá, né? Alice no País das Maravilhas. O desenho clássico, não os filmes que saíram, né? Porque os filmes não traz essa cena aí de maneira adequada. Acho que nem tem essa cena no filme. Mas no desenho clássico, Alice está lá presa no País das Maravilhas, está andando por um caminho e o gato, né, mestre, vem seguindo ela. De repente, ela se depara com uma encruzilhada. Então ela para e aí tinha várias possibilidades de caminho que ela poderia tomar. Ela, sem saber qual caminho pegar, vira para o gato e pergunta: Gato, né? Que caminho eu pego? Por quê? Porque o gato era de lá, então o gato conhecia, né? Para onde aqueles caminhos levavam. Então ela vira para o gato e pergunta: Gato, que caminho eu pego? O gato vira para ela e responde: Mas para onde você quer ir? Ela vira e responde para ele, né? Eu só quero sair daqui, eu estou parado aqui, tem uma encruzilhada. Fala para mim que caminho eu pegar, porque eu preciso sair daqui. Olha a resposta do gato para ela para um desenho de criança. O gato vira para ela e fala: Olha, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? E isso a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje. Tá? Planejamento é exatamente isso: saber aonde quer chegar e reunir todos os conjuntos de esforços necessários para o atingimento, né, desse objetivo pré-determinado. Então, olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Tá? Uma pergunta retórica, só para vocês pensarem. Aonde vocês querem estar daqui a, por exemplo, 5 anos? Né? Vamos fazer um planejamento um pouco mais a longo prazo. 5 anos. Não sei a idade de vocês, não sei a profissão de vocês. Talvez vocês nunca tenham colocado isso no papel, mas vocês têm na mente de vocês pensam, têm uma imaginação aonde gostariam de estar daqui 5 anos. Né? Para vocês aí que já formalizaram isso, excelente, vocês estão de parabéns. Mas para aqueles que ainda nunca pararam para pensar a respeito, para agora, nesse momento, e pensa. Daqui 5 anos, aonde eu quero estar? Pensou? Legal. Esse curso, agora, nesse momento, essa aula que você está assistindo, esse curso, ele faz parte do objetivo, da onde você quer chegar daqui a 5 anos? Ele é necessário, ele é primordial, imprescindível, importante, vai agregar valor, vai te trazer aqui possibilidades, ampliar os horizontes para que esse objetivo, aonde você precisa estar daqui a 5 anos, seja atingido? Se a resposta for sim, excelente, vocês estão no caminho certo. Se a resposta for não, não sei, pare e repensa, tá? Porque vocês estão fazendo um curso agora que ele tem que estar linkado, ele tem que estar voltado para este planejamento pessoal de vocês. Aonde eu quero estar daqui, né, a X tempo, esse curso tem que fazer sentido para esse planejamento.
Então, olha que interessante a palavra planejamento. Eu gosto muito dela, porque o planejamento é o primeiro passo para tudo. Qualquer realização pessoal, profissional, familiar que você venha fazer, é necessário um planejamento. Isso vai facilitar, isso vai ajudar no atingimento desse objetivo. E quando a gente fala então de planejamento estratégico de RH, uma vez que a gente já destrinchou aqui a palavra planejamento, vamos falar de planejamento estratégico. Agora é legal a gente pensar no próximo slide, a gente visualizar o próximo slide. Vou começar por essa pirâmide aqui. Ó. Nós temos uma pirâmide onde a base dela eu chamo de nível operacional, o meio dela eu chamo de nível tático e o topo dela nós chamamos de nível estratégico. Quem usa muito essa pirâmide é Peter Drucker, né, nos seus livros de Teoria Geral da Administração. Um outro autor, né, que usa... tem muitos autores brasileiros também que utilizam essa figura. Isso aqui é uma figura dos níveis empresariais. Então, nível estratégico, tático, operacional. O nível estratégico, aqui do lado direito, aqui, ó, já mostra para nós, né? Empresário, presidente, sócio, diretor, ou seja, a alta direção da empresa. O nível do meio, o nível tático, nós temos aqui a média de direção, que são os administradores, os gerentes, coordenadores. E o nível operacional aqui é o chão de fábrica, são os técnicos, aqueles que executam, colocam a mão na massa. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, o que eu estou dizendo? Olha só que interessante. Imagina que uma empresa vai iniciar, nós estamos no ano de 2021, então já estamos aqui praticamente entrando no mês de agosto. A empresa ela vai começar o ano de 2022. Então ela já começa a fazer um planejamento estratégico, um planejamento que vem de cima, que é o nível estratégico, o nível da alta direção. Por isso que chama planejamento estratégico. O nível estratégico da empresa vai começar a planejar, né? Reunir esforços, criar um referencial futuro, tudo aquilo que nós vimos de conceito até agora, sobre o ano de 2022. Por exemplo, vai estabelecer objetivo. Então vamos lá. A alta direção aqui fala, ó, no ano de 2022 nós queremos dobrar o faturamento. Isso é um objetivo estratégico. No ano de 2022 nós queremos dobrar a nossa área de atuação, expandir. Isto é um planejamento estratégico. No ano de 2022 eu quero começar a atuar na área X, Y, Z. Não tem problema. Mas você vai planejar o que você quer para o ano de 2022. Uma vez planejado esse objetivo, ele vai descer, tá vendo? Ó, por que e quando, no ano de 2022, vamos pegar aqui e dobrar o faturamento. Então, foi definido no nível estratégico. Uma vez definido esse objetivo estratégico, a gente desce para o nível tático. Onde e como? Então, vai dobrar o faturamento, mas o que a empresa vende? Em quais áreas? Né? Ela vende só no município, no estado, no país inteiro? Ela vende internacionalmente? Aonde ela vai dobrar o faturamento? Em qual produto ela vai dobrar o faturamento? Em qual região ela vai dobrar o faturamento? Então você vai definir aonde isso vai acontecer. E como vai acontecer? Olha, naquela região ali o mercado está bastante saturado. Não tem como dobrar o faturamento na região X. Então vai estabelecer as metas de manutenção do faturamento que já existe para aquele corpo de vendas. Ah, mas na região Y, aquela região tem muito para crescer. Então, já vamos estabelecer metas mais ousadas para aquela região que tem campo para crescimento. Então, o planejamento estratégico, nesse caso aqui, no nível tático, ele precisa ser feito a quatro mãos, né? Os gerentes, os coordenadores, aqueles que atuam aqui dentro deste nível, precisam estar presentes quando esses objetivos e metas forem traçados. Objetivo e meta, né, são duas palavras que parecem sinônimas, mas não são. Objetivo é o algo maior. Lá no início aqui eu coloquei, ó, nível estratégico, é dobrar o faturamento, isso é um objetivo. E o que é meta? O que são as metas? As metas é eu pegar esse grande objetivo e quebrar ele em pequenos objetivos. Ou seja, quantificar esses objetivos. Então, meu objetivo grande, que é dobrar o faturamento da empresa, as metas vai ser o onde e como. Eu vou dobrar aqui, aqui eu não preciso dobrar, aqui eu aumento só 10%, porque no outro eu vou triplicar. E então você pega aquele grande objetivo de dobrar o faturamento da empresa como um todo e quebra em pequenos objetivos, ou seja, em metas, em como a gente vai fazer para que o objetivo final
seja atendido. E o plano operacional, tá? Aqui vai ser o plano de ação, é colocar em prática. Tudo aquilo que foi definido como meta, o plano operacional vai executar, vai fazer acontecer através das estratégias estabelecidas pelo tático. O que são estratégias? Estratégias são os caminhos, né, que nos levam ao atingimento do objetivo. Né, a gente sempre faz um paralelo com o futebol, porque o Brasil é o país do futebol, então fica um pouco claro aí para que todos entendam. Quando um time entra em campo, se está jogando contra um time bastante superior, a estratégia vai ser uma, vamos jogar mais fechadinho no contra-ataque. Se vai ser um jogo, né, parelho, um time ali, né, que vai dar ali, vai ser bastante competitivo o jogo, sem favoritos, né, então não podemos errar, vai ser um jogo difícil, então a estratégia ali vai ser de tomar bastante cuidado, cautela, mais atacar também. Mas não, o jogo vai ser contra um time bastante inferior, nós somos o favorito, então a estratégia aqui vai ser jogar adiantado, vai ser jogar mais pro ataque. Então, qual é o caminho que eu vou tomar? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para vencer o jogo? Então, a estratégia tem essa conotação de caminho a ser seguido, tá? Então, de maneira assim bastante superficial, eu trago para vocês um pouco do que é o planejamento estratégico, porque é necessário que o setor de recursos humanos esteja inserido aqui. Porque você imagina, olha só a importância do planejamento estratégico para o setor de RH. Imagina grandes objetivos aqui, dobrar faturamento, ousadia, né, como vai fazer isso, né, manutenção de mercado, aí precisa contratar funcionário. E o RH não está nem sabendo o que vai acontecer o ano que vem. Né? Olha só como dificulta as coisas para o RH. Se o RH ele tem noção, consciência, ele tem a informação, né, do porquê e quando vão acontecer as coisas, onde, como e o que vai ser feito, ele vai conseguir, né, trabalhar, voltar todas as suas ações para esse planejamento estratégico. Vai contratar, vai recrutar, selecionar melhor, vai treinar melhor, ou seja, tudo vai fluir de acordo lá com a cultura organizacional. Então, olha como que tudo tem que andar, né, de uma maneira sincronizada dentro da organização. Para o RH isso é fundamental. Né? Olha a importância do planejamento para um setor de recursos humanos. Tá? Então vamos lá. Já acabei de falar para vocês o que é uma estratégia, mas olha a definição de estratégia aqui. É como a empresa pretende alcançar os objetivos almejados na administração estratégica, na administração do nível estratégico, do nível mais alto da empresa. É a definição da rota, a organização dos recursos organizacionais para a caminhada da empresa no mercado. É o caminho, é a rota. Você reunir os recursos na caminhada da empresa dentro do mercado. Tá? Olha que interessante, quando se fala em estabelecer estratégias, é importante nós enxergarmos o seguinte: toda e qualquer estratégia, todo e qualquer planejamento, toda e qualquer cultura organizacional, quando ela é voltada para a organização, é interessante que a gente entenda como funciona uma organização. E é claro, eu não tenho nenhuma pretensão de falar que nessas 3 bolinhas que está aqui na tela, eu vou te explicar o funcionamento de uma organização, né? Seria muita pretensão da minha parte. Mas é interessante para a gente visualizar o conceito e a importância onde o RH está voltado aqui dentro. Então vamos lá. Eu chamo aqui de tripé empresarial. Tá? O que é o tripé empresarial? 3 áreas chaves aqui da empresa: produção, comercial e finanças. Tá? Ou seja, você produz um bom produto com pessoas eficientes, pessoas eficazes. Esse produto tem uma ótima aceitação no mercado, então o comercial vai conseguir vender bem esse produto, vendendo bem esse produto, fidelizando esse cliente, a parte financeira da empresa fica legal, a parte financeira da empresa está saudável, de tal maneira que ela pode investir em treinamento, investir em matéria-prima, investir em tecnologia, para cada vez mais melhorar a sua produção, né, execução de produtos e serviços, de tal maneira que o cliente fique cada vez mais satisfeito e ajude o comercial, ou seja, acaba virando um efeito cíclico aqui, né? Para quem é velho como eu, um efeito Tostines aqui. Mas vamos lá. E o RH, onde ele está inserido aqui? Né? O RH está inserido em tudo.
Opa, deixa eu voltar ao slide. O RH está inserido em tudo, porque são pessoas que fazem acontecer dentro da organização. Para que esse tripé empresarial flua um efeito cíclico de maneira saudável, né, de maneira contínua, o RH ele tem que estar totalmente envolvido neste processo, tá? Porque são processos liderados e executados por pessoas. Então, o RH aqui é papel fundamental dentro da organização. É necessário que todo o planejamento organizacional, estabelecimento das políticas e cultura organizacional, planejamento estratégico, tenha o envolvimento, a participação do RH. Isso tem que partir de cima. O RH também tem que mostrar o seu valor, buscar se impor ali, para que todas essas ações sejam realizadas de maneira eficiente. Tá? Vamos lá. Um exemplo de estratégia de RH. Tá? Então, vamos lá. De uma empresa que pretende se estabelecer no mercado. Então, a empresa ela quer continuar no mercado. É um mercado concorrido, é um mercado globalizado, tem muitos concorrentes, então ela tem que se estabelecer naquele mercado ali. Então, qual vai ser a estratégia? Primeiro, investir em capacitação. Né? Investir em capacitação é importante para que seus colaboradores consigam atender os clientes exigentes, porque o mercado ele tem bastante concorrência, tá? Então tem que ter um preço atrativo, um preço acessível, tem que ter uma boa prestação de serviço, um bom atendimento ao cliente. Para tudo isso, necessário treinamento, capacitação. Implementar a avaliação de desempenho. Olha a importância aqui também da avaliação de desempenho. Nós vamos ter uma disciplina lá no terceiro módulo que fala única e exclusivamente sobre avaliação de desempenho. Todos os métodos e formas de se fazer uma avaliação de desempenho. Vai ser bem bacana, mas isso aqui é importante para que o colaborador saiba exatamente como está o seu desempenho, como está o seu papel, como a empresa está enxergando ele dentro da organização naquele momento. Isso tem que ser implementado. E assim ele pode melhorar, né? Ele pode crescer dentro da empresa. Isso traz muita motivação e, consequentemente, é bom para todo mundo. Entre várias outras estratégias. Então, uma vez estabelecido, né, o objetivo estratégico da organização lá no planejamento estratégico, você vai descer, né, nível tático, nível operacional, estabelecer os objetivos, quantificar em metas e, por fim, estabelecer aqui as estratégias para que o objetivo principal, para que, primeiramente, as metas sejam atingidas e, por fim, o objetivo principal também seja. Olha que interessante aqui. Eu trago para vocês agora 3 modelinhos de planejamento de RH. Então, já falamos sobre o planejamento da empresa como um todo. Agora, vamos pensar num planejamento de RH dentro dessa empresa como um todo. Eu trago aqui para vocês, quem fala sobre isso aí, Dalberto Chiavenato, acho que aqui no Brasil é um dos maiores, se não o maior autor de livros de RH, de conceitos, né, no nosso país. Tem muito livro dele. Ele escreve também sobre administração. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele, acho que foi no ano de 2003 ou 2004. Acho que foi em 2004 que ele veio aqui em Bauru. Na época tinha a Luso ainda, vizinha ali do Confiança Max. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele. Nossa, foi incrível. E ele traz para nós esse quadro aqui, ó. Ele fala que o RH pode ter 3 tipos de planejamento: o adaptativo, o integrado e o autônomo e isolado. Vamos falar dos 2 da ponta e por último a gente fala do integrado, tá? Então vamos começar aqui pelo planejamento autônomo e isolado, né? Dá para perceber que não é o mais indicado, mas ele ainda é bastante utilizado dentro das organizações e muitas vezes pode sim ser eficaz para a empresa. O foco se concentra nas práticas de RH e na forma como a função do RH pode adicionar valor à empresa. Os profissionais de RH trabalham no plano e apresentam aos gerentes de linha. Então, planejamento autônomo isolado. Imagina uma empresa que tem um setor de RH que está lá, ralando, mostrando serviço, criando projetos, criando planos e levando aos gerentes, levando à diretoria planos para serem implementados. Muitas empresas trabalham dessa forma. Olha, eu diria para vocês que a maioria das empresas trabalham dessa forma, com a diretoria ali, né, solicitando, cobrando, trabalhando, incentivando o RH a trazer novas ideias, inovação, criatividade, ou seja, planos para a sua organização.
Então está errado isso? Não. Ele simplesmente tem um nome, que ele é autônomo e isolado. É o RH pensando e levando para a empresa. Tá? Vamos para o primeiro aqui, ó. Planejamento adaptativo. O foco se concentra no planejamento empresarial. As discussões cabem aos gerentes de linha com pouca participação do RH. Então, no planejamento adaptativo, a situação se inverte. Ao invés de ter o RH trazendo soluções, propondo soluções, planos para a gerência, para a organização como um todo, é o contrário. É a organização solicitando ao RH, ó, faça isso para mim, eu preciso daquilo, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Tá? Aí o RH simplesmente é um executor aqui, você precisa disso? Beleza, faz. Você precisa daquilo outro, um treinamento assim assado? Beleza, faz. Então o RH aqui ele tem pouca participação neste foco. Existem muitas empresas que é assim também. E funciona? Muitas vezes funciona. Poderia ser melhor? Claro, que é o item do meio, planejamento entregado, que é o planejamento estratégico da organização. Né? Mas esse planejamento ele se chama adaptativo, que é o setor de RH se adaptando às necessidades empresariais. Né? Então a gente já viu os dois da ponta. O isolado, onde é o RH propondo, e o adaptativo é onde é a empresa propondo, né? E o RH se adaptando. Os dois podem funcionar, não estou dizendo que eles não são eficientes. Entretanto, de tudo que nós estamos falando desde o início da aula até agora, o que mais faz sentido aqui para nós em trazer resultados é o planejamento integrado, é o estratégico, onde o foco se concentra em uma síntese entre o planejamento empresarial e o planejamento de recursos humanos. Os gerentes de linha e os profissionais de RH trabalham como parceiros, ou seja, o RH não entende muito. Na verdade, não é que não entende, não é o foco do RH saber produzir. Não é o foco do RH saber vender, saber abordar o determinado cliente, como que vende, estoque, produção. Não. Apesar de o setor de RH ter que conhecer a empresa como um todo, esse foco cabe ali ao seu setor específico. Mas o RH tem que participar, tem que ser parceiro. Vai ter um planejamento integrado, um planejamento estratégico, leva alguém do RH junto. Leva só o gerente de RH. Gerente, vem cá. Vamos ter uma reunião aqui, vamos estabelecer aqui umas metas, uns objetivos. Vem participar. Né? Você precisa estar ciente do que está acontecendo para que aí sim possamos trabalhar como parceiros. O RH apresentar planos, apresentar soluções para nós. Uma participação aqui em forma de parceria. Então, a ideia aqui do planejamento é que ele seja um planejamento estratégico integrado, uma parceria entre a gestão da empresa como um todo e o RH. Não apenas adaptativo, o RH se adaptando aqui às necessidades da gestão da empresa, nem tampouco o RH propondo tudo com pouca participação dos gerentes, apenas apresentando para eles. Tem que ser integrado. Né? Isso aqui é muito importante, ok? Então vamos lá. Já falei isso para vocês lá no início. Planejar é construir um referencial, um estado futuro e visualizar meios eficazes para atingi-los. Eu utilizei bastante essa palavra hoje, eficaz, eficiência e eficácia. Então olha que interessante a diferença entre eficácia e eficiência. Eficácia é fazer a coisa certa. Eficiência é fazer certo a coisa. Eficácia é fazer o que tem que ser feito. Eficiência é fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Então a gente vê aqui que, embora pareçam sinônimos, eficácia e eficiência, né, no que se refere à gestão, no que se refere aqui a conceitos administrativos e RH, tem uma leve diferença. Tá? Olha que interessante aqui. Nós temos, né, esses dois camaradas aqui carregando, né, uma caixa com bastante peso em cima, né? Tem umas pedras aqui, mas olha só aqui embaixo, né? A roda quadrada. No momento que o outro está apresentando aqui uma solução redonda, eles falam: não, a gente está muito ocupado aqui com o que a gente está fazendo, a gente não tem tempo para ver isso aí que você está querendo propor, né? E isso, olha, é um retrato aqui, né, bem simples, mas que mostra muito daquilo que acaba acontecendo hoje. Então vamos lá. Se os dois homens que estão empurrando o carrinho aceitassem a roda oferecia, eles poderiam ser mais eficientes ou eficazes. Então vamos lá. Nesse momento eles estão tentando ser eficazes.
Por quê? Vamos supor que o objetivo era tirar as pedras daqui e levar para cá. Então eles estão fazendo a coisa certa, estão tirando a pedra daqui e trazendo para cá. Estão fazendo do jeito que tem que ser feito, tirar do ponto A e levar para o ponto B. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, por conseguinte, não obstante, se eles tivessem oferecido a roda, eles estariam fazendo certo a coisa, ou seja, está fazendo da melhor maneira possível, que ia fazer muito mais rápido, com bem menos esforço, ia sobrar mais tempo para que outras atividades fossem desenvolvidas. Então, a ideia inicial aqui é a gente sempre buscar pela eficiência, ou seja, fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Olha que interessante. Finalizando, então, trago um resuminho dos conceitos que nós trabalhamos hoje, tá? Nós falamos sobre missão, visão e valores da organização e principalmente os objetivos organizacionais, porque aqui começa um planejamento de RH dentro da empresa. Esse primeiro tópico aqui a gente chama também de cultura organizacional. Estabelecer missão, visão, valores e objetivos da empresa está totalmente voltado e incluído na cultura organizacional. Falamos de planejamento estratégico de RH, vimos o que é um planejamento estratégico, nível estratégico, tático, operacional, alta, média, direção e a base da pirâmide, sendo aqui a parte operacional, quem faz, quem executa, chão de fábrica, os estabelecimentos dos objetivos lá no nível estratégico e como o RH tem que estar inserido dentro deste contexto. Vimos o estabelecimento de estratégias, conceito do caminho a ser tomado e, por fim, conhecemos esses 3 modelos de planejamento estratégico, que é o adaptativo, o integrado, que era do meio, e o autônomo isolado da outra ponta, aonde vimos como funciona cada um deles. Ou seja, cada empresa tem o seu RH atuando de uma determinada maneira e ela vai conseguir estabelecer, né, a atuação desse RH em qual dos 3 modelos de planejamento ele mais pertence. E aqui, né, finalizamos com o conceitinho de eficiência e eficácia, que é importantíssimo dentro deste contexto. Ok, pessoal? A ideia da nossa aula de hoje era trazer esses conceitos para vocês, conceitos básicos, porém importantíssimos para nossas aulas de hoje em diante. Então, de hoje em diante, nós vamos começar a entrar propriamente dito na nossa matéria, tá? E ao entrar na nossa matéria, eu sempre vou estar resgatando, vou sempre vou estar buscando esses conceitos. Então é importante que vocês tenham aí anotado. Se vocês tiverem dúvida, né, me perguntem, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá? Vocês sabem como me encontrar. Né? Tem aqui, né, o vídeo que vocês viram, aqui o WhatsApp, comentário do YouTube, Microsoft Teams, que vocês estão aí, né, finalizando. Aí já estão, a maioria já tem acesso e os que não têm já está sendo trabalhado isso, tá? Então, dúvida, algum comentário, algum complemento, me chamem, que vai ser um prazer para mim aí participar dessa discussão com vocês. Beleza, galera? Um grande abraço. Tchau, tchau.